João Carvalho? João Carvalho. Ele é neurodivergente. Só que, como você vai saber que ele é neurodivergente? Porque você, em momentos muito pontuais mesmo, ele acaba mencionando esse fato. Tudo bem, eu não estou falando necessariamente que ele deveria sempre falar do espectro autista, né? Mas pelo menos fazer um vídeo específico sobre, porque, por exemplo, o único vídeo que você geralmente vai achar quando você digita, por exemplo, no YouTube, marxismo e deficiência, é o vídeo da Sabrina Fernandes, chamado Socialistas com Deficiência, onde ela vai citando os autores marxistas que sejam pessoas com deficiência adquirida ou que já nasceram pessoas com deficiência, produziram obras marxistas. Então, assim, as esquerdas como um todo estão bem aquém né, em relação à pauta, e a esquerda radical nem se fala, né? Mal fala sobre o assunto. Parece a impressão que eu tenho, né, uma suposição é que tem um estigma nisso, né? Aí eu uso o conceito de estigma próprio do Goffman, né? De como as pessoas têm estigma em relação a tudo que foge da norma social, né? Imposta, né? Então, isso da esquerda radical. No caso do ativismo autista, mais precisamente, como eu falei antes, eu sou uma das vozes dissonantes, porque, na sua maioria, o ativismo autista se pauta muito pelo liberalismo, muito pela pauta de um conceito difuso de lugar de fala, né? Quem não sabe o conceito de lugar de fala, muita gente conhece principalmente pela Djamila Ribeiro, que significa que você, com as suas vivências, o seu contexto social, você tenha a contribuir para algum debate. Esse, assim, bem resumido, esse é o conceito de lugar de fala, mas que ele é distorcido, né, dentro da questão do ativismo autista, de você não ter legitimidade para falar sobre deficiência ou sobre espectro autista, caso você não faça parte desse marcador, né, de identidade. Então, isso traz um grande problema, porque além dessa pauta ser tratada, né, a pauta do ativismo autista ser tratada por esse aspecto liberal, a gente ainda tem que ter em mente que existem ativistas autistas que se pautam abertamente pelo modelo biomédico. Por exemplo, o William Shimura, que ele é um autista, mas que ele defende a própria análise do comportamento aplicada, né, que é a ABA. Existe o Luciano Lacerda, que ele é um pesquisador na área do espectro autista, né? É um dos que, se tivesse uma cura genética para o espectro autista, amanhã ele estaria aplicando, e ele é autista. Então entra muito naquela frase emblemática do movimento, né? O nada sobre nós sem nós, né? Que sintetiza todo esse processo, né? De identidade, né? De um lugar de fala, né? Difuso, né? Não que o nada sobre nós sem nós necessariamente seja ruim, mas é aquilo, né? Quando a gente se pauta a nossa luta somente pela identidade, a nossa identidade é cooptada pelo mercado, né? E isso está acontecendo ainda a passos pequenos, mas está acontecendo. Hoje a pauta da vez é de gênero e sexualidade, né? Que a pauta de gênero, principalmente, está sendo muito cooptada pelo mercado de trabalho. Não que isso necessariamente seja ruim, né? Pelo menos a nível individual é muito bom, porque tira pessoas da marginalidade, né?
em relação ao desemprego, por exemplo, mas que não resolve o problema do sistema, né, os problemas basilares do sistema capitalista. E isso eu percebo que cada vez mais vai adentrar dentro da identidade da deficiência, né? Cada vez mais pessoas dentro da deficiência, né, principalmente o espectro autista, vão galgar posições de poder, não necessariamente só dentro de empresas, mas dentro de associações, dentro de gabinetes de políticos, né? E fomentar esses deficientes no topo, né? Essas pessoas com deficiência no topo, os autistas no topo. Enquanto isso, o problema não é resolvido, né? Incluindo esses exemplos que eu dei antes, né? Do acesso ao ensino superior, do acesso ao mercado de trabalho. Então, se fomenta cada vez mais, né? Vai se fomentando cada vez mais esse individualismo, né? Essa busca por uma posição hierárquica cada vez mais alta, só que entra naquela contradição de se dizer seguir o modelo social da deficiência, mas na prática você segue o modelo biomédico, porque o modelo biomédico ele é um modelo que visa normalizar pessoas com deficiência. E querendo ou não, o modelo biomédico ele é um modelo neoliberal, porque ele joga a culpa da deficiência no indivíduo. Tudo é um indivíduo, o indivíduo que tem que se normalizar. Aí essas pessoas que se normalizam, né, que conseguem, outras que conseguem galgar essas posições, elas individualmente vão ter essa garantia de acesso, enquanto há essa continuidade de várias pessoas que são pessoas com deficiência, né? No caso, pessoas autistas, pessoas cadeirantes, pessoas cegas, pessoas gagas, que junto com a questão de classe social, né? Que elas são de classe trabalhadora, que são muitas vezes desempregadas, que geralmente têm que virar MEI, ou dependem de um BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada. Enquanto isso, essas pessoas vão continuando à margem da sociedade. Então, o ativismo autista ele é um ativismo muito liberal, que acha que propõe alguma solução coletiva, mas, na verdade, só propõe uma solução, no máximo, em grupo. Certos grupos de pessoas vão acessar lugares que antes não eram acessados. Quais pessoas? Pessoas com deficiência de poder aquisitivo maior, pessoas com deficiência, inclusive pessoas autistas que se normalizaram, fazem o mascaramento, ou seja, performam como se fossem pessoas não autistas, né? O que a gente chama de neurotípico, né? Pessoas com deficiência brancas, pessoas com deficiência heterossexuais. Então, é aquilo que eu sempre falo. Classe e identidade não podem andar separados, né? A gente tem que sempre levar em conta essa interseccionalidade de classe e identidades, porque senão a gente sempre vai cair nesse ativismo que se propõe a falar de problemas estruturais na teoria, mas na prática não se resolve nada. Pois você colocou várias questões bem importantes, até acho que adiantando perguntas que eu ia fazer também. Eu queria só comentar antes que realmente, né, essa lógica neoliberal com que a discussão está sendo pautada acaba trazendo noções como deficiências no topo, né? Eu gosto de chamar também de inclusão washing, né? Tipo, lavagem de inclusão, né? Washing, lavagem em inglês, porque é um termo aí usado para quando você coopta uma luta
anti-opressão para o identitarismo, como eu chamo, né, para a cooptação liberal dessa luta. Então, acho que é importante mesmo a gente fazer essa crítica, porque senão a gente vai começar a considerar grandes membros da comunidade autista quem? Elon Musk, Danilo Gentili, gente que evidentemente não é a favor da luta, não só de pessoas com deficiência, como de toda a humanidade, vamos ser bem sinceros, né? Então, assim, eu acho que é importante você pautar isso, porque, por exemplo, o próprio Lula não fala nada disso, ele até chamou o Ivan Barão, que fala, né, para a posse dele, representando pessoas com deficiência, mas e aí? Uma grande inclusão Washington e o próprio governo Bolsonaro fazia isso melhor, tanto que, como você falou, boa parte aí da comunidade surda, pelo menos o governo dele, estava apoiando o Bolsonaro, achando que ia ser alguma coisa assim, quando na verdade o Bolsonaro, desde pelo menos 2004, é divulgado aí por grupos nazistas na internet, né? Então, assim, como que esse cara pode realmente ser inclusivo? Tá de piada, né? Então, assim, acho que é importante demais pautar essa questão com relação ao próprio ativismo autista, como isso é tratado na esquerda radical. Fiquei impressionado também de saber aí que Elia Jabbour, João Carvalho são autistas, né, porque isso realmente não se discute. Então é bem importante a gente, não pela representatividade, não que eles tenham que fazer isso, mas né, cadê a esquerda pautando isso? Senão abre espaço para a direita mesmo.